Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos dar continuidade ao tema Como vencer o pensamento negativo. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Ele é muito importante para nós. Também nos siga nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nos envie e-mails e sugestões e também pedidos de oração. Continuando, no programa passado, eu vou deixar um link aqui no final desse vídeo, para caso você que não assistiu, venha estar assistindo. Nós falamos sobre como controlar o pensamento negativo. É muito importante, diante dos nossos pensamentos, nós temos a primeira postura que é o controle. Como eu controlo? Eu preciso saber a causa, porque todo pensamento, ele existe e ele é real. Contudo, quando ele vem do passado, ele vem cheio de ilusão. E se eu não saber distinguir o que é fato e o que é ilusão, o que é fantasia, eu vou viver em cima de uma fantasia. E eu vou tomar decisões em cima de fantasias. Diante disso, reflita comigo um instante. Quantas pessoas, até mesmo eu e você, já não tomamos decisões baseadas em sentimentos e pensamentos que nunca existiram, mas que governavam a nossa vida? Talvez diante de decisões como um emprego novo, uma família, mudanças, sonhos, nós somos impedidos a agir porque um pensamento ilusório consegue nos dominar. Chegou o momento de você dominar os seus pensamentos e começar a ter atitudes concretas em relação à sua própria vida. Terminamos o programa passado falando uma frase de René Descartes que diz o seguinte: penso, logo existo. E é algo muito conhecido por todos nós essa frase, mas nos leva a refletir junto com a Bíblia nesse nosso canal. O pensamento gera existência, ele gera a ação. Ele gera uma ação a partir do próprio pensamento. Sendo assim, eu e você precisamos controlar o pensamento e assim controlaremos as nossas ações e não ao contrário. Às vezes nós tentamos melhorar a nossa vida controlando o que nós fazemos, mas sempre vamos cair no mesmo erro, na mesma desistência, no mesmo problema, nas mesmas posturas, porque controlar a ação não é eficaz. Controlar o pensamento modifica as nossas ações. Diante disso, eu gostaria de ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. E ele diz assim: embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando pensamentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para levar punição a toda desobediência em vez completa a vossa submissão. Esse texto de Paulo, ele fala sobre fortalezas. E é exatamente isso que é combater um pensamento negativo. É fortalezas, é combater fortalezas. Porque todo pensamento ou sentimento do que nos aconteceu no passado se tornou uma fortaleza. E sempre que diante de algo novo nós estamos, um pensamento do passado vem, isso é chamado de pensamento ruminativo, e vence uma nova decisão. Como eu consigo esse controle total? Só Deus. Nós podemos usar muitas técnicas de psicoterapia, mas só Deus vai conseguir te ajudar a romper de uma maneira concreta essas fortalezas. Porque são fortalezas de temor, de angústia, de mágoa, de ansiedade, de depressão, de ingratidão, de autocrítica, de crítica externa, de incredulidade.
São fortalezas das diversas formas que nos prendem. Por que uma pessoa constrói uma fortaleza? Para que ninguém entre. E não para que ninguém saia, para que ninguém entre. Por isso o texto vai falar sobre pensamento e fortaleza. A fortaleza, esses pontos que eu falei e N outros, impedem que o novo chegue até você. E é por isso que essas fortalezas precisam ser derribadas. Essas fortalezas precisam ser uma a uma enfrentadas e resolvidas. E elas têm causa que está dentro do pensamento. O texto ainda diz assim: ela vem para confrontar toda sorte de pensamento, de construção errada. Deus, quando nós abrimos o nosso coração e pedimos a Ele que traga à luz as causas, os momentos, os sentimentos e transforme com disciplina esses pensamentos, Ele nos dá um novo pensamento. No programa passado, nós ainda lemos aquele texto de Isaías 55 que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos e os caminhos de Deus também não. E eles são perfeitos. Quando nós levamos então cativo esse pensamento, Senhor, eu estou pensando isso, Senhor, eu estou sentindo isso, eu não estou controlando este pensamento, eu estou então levando ele cativo a Deus. Com uma decisão disciplinar de manter aquilo diante do altar do Senhor, eu consigo receber uma nova postura. Diferente do ser humano, a postura de Deus muda o pensamento. A postura humana não muda o pensamento. O homem precisa mudar o pensamento para mudar a postura. Mas no reino de Deus é diferente. A postura de Deus muda o nosso pensamento. Então, não espere que Deus mude o seu pensamento automaticamente. Mude a postura em Deus. Pegue uma postura divina, uma postura de fé, e isso mudará o seu pensamento. Controlar um pensamento negativo precisa de duas coisas: ache a causa e depois pegue uma postura divina e comece a agir. Porque quando eu ajo pela fé, Deus muda todo o meu pensamento, toda a estrutura do meu pensamento. E aquilo que eu pensava e fazia, eu já não faço e nem penso mais. É meio que um processo ao contrário com Deus. Mas Deus tem poder para transformar a nossa estrutura. Então eu te convido, você que está passando e enfrentando situações que você não consegue se livrar, que são verdadeiras fortalezas que te prenderam, e elas não impedem, elas na verdade impedem você de sair e impedem o bom de chegar. Com fé, peça a Deus e tome uma postura de fé. Se você não frequenta uma igreja, procure uma igreja séria e comece a conhecer a palavra de Deus e ter posturas de fé, de enfrentamento com fé, mesmo que o seu pensamento diga que não vai dar certo. Tenha uma postura de fé e a postura de fé vai mudar toda a tua vida, todos os teus pensamentos e a sua história. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.